A Trindade nos Atos dos Apóstolos. O leitor não precisa avançar muito no livro de Atos dos Apóstolos para que seja apresentado ao fato da Trindade. Nos primeiros versículos de abertura, o Salvador ressuscitado instrui seus discípulos a esperar pela promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo. Ele então acrescenta: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Atos 1 verso 8. O Espírito Santo, a promessa do Pai, capacita as testemunhas do Filho. No dia de Pentecostes, o Espírito veio como prometido. Com grande ousadia, Pedro levantou-se com os 11 e sua mensagem foi: E varões de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós por milagres, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos também sabeis, e sendo este, entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de Nicos, ao qual Deus ressuscitou. Atos 2 versos 22 a 24. O Espírito Santo dado pelo Pai capacita os discípulos a testemunhar do Filho, pregando sua vida, morte, ressurreição e exaltação à direita do Pai. Exaltado, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2 verso 33. Um pouco mais tarde, após a cura milagrosa do coxo que estava sentado mendigando no portão formoso do templo, Pedro e João foram denunciados perante as autoridades, anciãos, escribas e sacerdotes. Pedro era o porta-voz. Cheio do Espírito Santo, ele testificou corajosamente que Deus ressuscitou dentre os mortos Jesus de Nazaré, a quem eles crucificaram. Atos 4 versos 5 a 10. O Espírito Santo, o poder de Deus, Jesus de Nazaré e a Santa Trindade está novamente em evidência para aqueles que desejam ver. Voltando ao grupo reunido de discípulos, Pedro e João, então, repetiram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhes haviam dito. Houve grande louvor e regozijo entre eles ao se lembrarem das palavras do 2º Salmo. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Atos 4 verso 26. Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4 verso 31. Aqui, novamente, as 3 pessoas da Trindade são vistas juntas nestes primeiros dias do testemunho cristão: o Senhor, seu Cristo e o Espírito Santo. No caso de Ananias e Safira, Atos 5 versos 1 a 10, há novamente uma referência clara à divindade do Espírito Santo e, portanto, à Trindade. O homem e sua esposa foram enganosos sobre o preço que receberam pela venda de suas terras. Pedro, com discernimento apostólico, reconheceu a falsidade e acusou Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Verso 3. Repetindo a acusação, Pedro então disse: E não mentiste aos homens, mas a Deus. Verso 4. Mentir para o Espírito Santo era mentir para Deus. Então, quando algumas horas depois Safira entrou e ofereceu a confirmação daquilo que era mentira, Pedro disse a ela: Como é que vocês concordaram em tentar o Espírito do Senhor? Verso 9. Foi depois disso que os apóstolos foram presos e detidos na prisão comum, mas houve uma libertação milagrosa e logo eles estavam pregando e ensinando no templo. Mais uma vez, eles foram levados perante o conselho e ordenados a desistir de ensinar o que faziam. A resposta deles foi que eles deveriam obedecer a Deus antes que aos homens, e então, mais uma vez, as 3 pessoas da divindade são mencionadas em seu testemunho. Eles disseram: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem matastes e pendurastes no madeiro. Deus o exaltou com a sua destra Príncipe Salvador, e nós somos suas testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo,
que Deus deu aos que lhe obedecem. Atos 5 versos 30 a 32. O Deus de seus pais ressuscitou Jesus e deu o Espírito Santo para testemunhar com eles de sua exaltação. Eles crucificaram o Filho, Deus o ressuscitou, o Espírito foi testemunha. Provavelmente era inevitável que mais cedo ou mais tarde alguns dos discípulos teriam que fazer o sacrifício supremo por seu ousado testemunho de Cristo, e o relato da morte de Estevão é o primeiro caso registrado de martírio, Atos 7 versos 58 a 60. Mas aqui novamente, no final do grande discurso de Estevão ao conselho, a divindade está em evidência. Estevão, com certa extensão e com poder e inteligência, fez um relato detalhado dos tratos de Deus com a nação desde o chamado de Abraão até a vinda do justo a quem eles traíram e assassinaram. Ele descreve a história da nação com seus desvios, seus pecados e fracassos, e a constante paciência de Deus com eles, e então, corajosamente, ele os acusa de resistência obstinada ao Espírito Santo, assim como seus pais. Há algo majestoso na cena em que segue. Aqui está a comunhão das pessoas divinas na morte do primeiro mártir. Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê Jesus, o Filho, à direita de Deus, e com tal visão de glória ele se ajoelha sob uma chuva de pedras em oração, pedindo perdão por aqueles que o apedrejaram, e então ele adormeceu. O jovem Saulo de Tarso ficou parado enquanto Estevão era apedrejado, concordando com a morte de Estevão, embora ele já pudesse estar chutando contra os aguilhões da consciência, Atos 9 verso 5. Mas ele seguiu seu caminho obstinado, perseguindo os cristãos e viajando para Damasco para prender cristãos ali. Sua história de conversão é bem conhecida, mas tendo perdido a visão no esplendor da glória do Cristo ressuscitado, ele foi levado a Ananias, que lhe disse: Irmão Saulo, o Senhor, sim, Jesus, que apareceu a ti no caminho como tu vieste, enviou-me para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9 verso 17. Que mudança! Cheio do Espírito Santo, reconhecendo Jesus como Senhor, e logo pregava Cristo nas sinagogas, que ele é o Filho de Deus. Atos 9 verso 20. Mais uma vez na pregação de Pedro, na casa de Cornélio em Cesareia, a Trindade é evidente. Pedro diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Atos 10 verso 38. Foi uma reminiscência de Isaías 61 verso 1 e Lucas 4 verso 18. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E como Pedro pregou que Deus havia ordenado Jesus para ser o juiz de vivos e mortos, então enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. Atos 10 versos 42 a 44. Se esta presente meditação pretendesse ser um estudo ou exposição detalhada do livro dos Atos, então a grande verdade da Trindade seria vista repetidas vezes. Os apóstolos pregariam a palavra de Deus com poder. Eles dariam testemunho de um Salvador crucificado, mas agora ressuscitado e glorificado, e Deus honraria seu testemunho, dando-lhes Deus também testemunho, com sinais e prodígios, e com vários milagres, e dons do Espírito Santo. Hebreus 2 verso 4. Deus deu seu Filho, o Filho foi exaltado e o Espírito foi dado. Este era o assunto da pregação apostólica e esta apresentação do ministério das pessoas divinas está em evidência repetidamente ao longo dos Atos. Não é sem razão que este livro dos Atos às vezes é referido como os Atos do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos o Espírito Divino será visto controlando e dirigindo os servos de Deus. Ele testemunhará com eles enquanto testificam da pessoa e obra do Senhor Jesus e ele também trabalhará no coração daqueles que ouvem, revelando Cristo às almas sinceras e ansiosas. Mas o estudo da Trindade deve continuar, pois há 21 epístolas e o livro final do Apocalipse ainda a serem considerados, todos cheios das evidências relativas à doutrina da Trindade. Não perca os próximos vídeos.